e a gente vai dar início a essa carta. Como é que funciona? Meu objetivo nessa carta é o seguinte: não é que vocês, não quero chegar aqui e dar a primeira, segunda Tessalonicense, um mês na correria para vocês saírem daqui com alguma dúvida. Vou tentar o máximo possível que quando vocês, posteriormente, futuramente, lerem a primeira e segunda Tessalonicense, em qualquer outra pregação, vocês saibam o que está escrito ali de fato. Então esse é o meu objetivo aqui, tentar esclarecer para vocês o máximo possível, versículo por versículo, para vocês, quando futuramente ver uma pregação em qualquer outro lugar, não seja enganado ou algo do tipo. E depois, quem quiser os bolsos também, depois eu posso estar encaminhando para estar estudando. Eu creio que vai ajudar muito, assim como tem me ajudado. Vamos estar orando? Pai querido e amado, Senhor, graças te damos, Senhor, mais uma vez. Pai, muito obrigado, meu Pai, por esse privilégio. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Sem o Senhor, nada poderíamos fazer. Obrigado pelas irmãs, Pai, que compareceram aqui para ouvir a Tua palavra. Senhor, eu não tenho nada para oferecer para elas, Pai. Elas não vieram aqui por causa de mim ou por causa de outros irmãos. Elas vieram aqui para ouvir a Tua mensagem, as Tuas Escrituras, Senhor. Então, Senhor, não deixa que eu, Pai, venha atrapalhar, Pai, o que o Senhor tem para elas nesta noite, Pai. Senhor, que a Tua palavra seja pregada neste lugar, seja dita nesse lugar, Senhor, que seja verdade, Pai, tudo aquilo que eu venha a falar, Senhor. Repreende todo o mal, Senhor, toda a fúria do inimigo, Pai, nesta noite, Senhor, que o Senhor possa estar nos guardando, Pai, e que o coração delas, Pai, esteja, Pai, calmo, Pai, para receber uma boa palavra, Pai, nesta noite, e que nós possamos sair daqui um pouco melhor, Pai, e entendido daquilo que o Senhor tem proposto, Pai, na Tua mensagem de 1ª e 2ª Tessalonicenses. É uma jornada, Pai, árdua de Paulo, Senhor, onde Paulo, Pai, passou por inúmeras dificuldades, Senhor, no qual iremos ver. Senhor, queremos que aprender um pouco mais de Ti, Senhor, com Paulo, Senhor. Que o Senhor possa se manifestar nesta noite, que a Tua graça, Pai, venha nos bastar, Pai, para que possamos aprender mais de Ti. Senhor, eu entrego tudo em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar lendo Atos, do 1 ao 9. A introdução está maior do que a própria palavra de primeiro. Porque quando nós partir semana que vem, a gente vai direto e vocês já vão saber tudo que está se falando. Atos 17. Atos 17 é a introdução. Paulo, quando ele está escrevendo, quando Lucas escreve a carta de Atos, ele acompanha e ele vê tudo aquilo que Paulo estava passando. E ele retrata essa passagem de Paulo em Atos 17, lá em Tessalônica. Então ele descreve tudo aquilo que Paulo escreveu na carta, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Lucas lá descreve lá em Atos essa passagem como foi. É como se ele estivesse em terceira pessoa, como se ele estivesse no binóculos olhando e Paulo passando pela linha do tempo assim, escrevendo aquela carta. E ele retrata, e nós vamos ver o desafio que Paulo teve lá na igreja de Tessalônica. Diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônio, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre os malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não o encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: este que tem transtornado, chegaram também aqui.
os quais Jasão hospedou todos estes. Não estou enxergando. Larissa, lê os 7 e 8 para mim, por favor. Vou pegar o óculos. Os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Amém. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Não, perdoa porque eu preciso usar óculos e esse óculos aqui não está dando certo. Eu enxergo tudo muito bem, mas a minha vista está cansando. Aí começa a embaçar. Por isso que eu uso isso aqui. Mas enfim. Aqui Paulo está descrevendo, Lucas está descrevendo como foi essa chegada em Tessalônica. E eu queria trazer algumas coisas na plantação da igreja estratégica. É o primeiro termo que nós vamos falar, a plantação da igreja estratégica. Os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana. Os planos de Paulo não eram ir para a Europa, e sim para a Ásia Menor, mas o Senhor direcionou para o continente europeu. Lembra aquela passagem? Quando Paulo está passando e fala assim, uma visão, um varão macedônio fala para ele, passa a Macedônia e ajude-nos. Então, foi ali que Paulo estava indo para um lado, e o Senhor pega, o Espírito Santo envia ele para outro lado. Foi ali que deu início a ida dele para Tessalônica. E foi direcionado por esse motivo, que as grandes igrejas saíram do Ocidente. Foi por esse motivo, por essa visão, que as grandes igrejas cresceram no Ocidente. A percepção humana não pode destruir a obra de Deus. Nós temos um pensamento equivocado de que quando estamos no caminho de Deus, fazemos a sua vontade, o qual Ele nos manda, teremos facilidade por estarmos conformes do padrão de Deus. Mas Paulo demonstra que isso não é uma regra ou verdade absoluta. Realmente a gente vai ver. Paulo, Deus pediu para ele ir para Macedônia, que é a capital da Tessalônica, a capital da Macedônia. E ele está nos conformes de Deus, está nos planos de Deus ele para lá, só que isso não deixa isso não é uma regra, ele sofre do mesmo jeito. Às vezes a gente fala assim, mas o Senhor mandou eu fazer algo, mas não é porque o Senhor mandou você fazer algo que você não vai sofrer. O Senhor ele promete o final, o caminho, nós poderemos sofrer de alguma forma. Então é o que Paulo passa. Paulo entrou na Europa por vontade de Deus, e por todos os lugares ele sofreu uma implacável perseguição. Em Filipos, colônia romana, ele foi preso e açoitado em praça pública. Em Tessalônica, que é essa cidade que nós vamos falar, ele foi expulso da cidade, e em Bereia ele foi expulso inclusive pelo mesmo povo que o seguiu desde Tessalônica. Se você ler em casa, mais depois do 9 aqui em diante, Paulo está em Tessalônica e os irmãos falam assim, Paulo, você tem que ir embora. O pessoal vai te matar aqui, você tem que ir embora. E ele vai embora com alguns irmãos. Quando ele, no meio do caminho, ele começa a pregar lá em Bereia. Quando ele chega em Bereia, o que acontece? Os irmãos de Tessalônica sabem da fama dele lá em Bereia, e o mesmo pessoal de Tessalônica vai para Bereia atrás dele e começa a perseguir ele lá, chama ele de mentiroso, quem é esse cara? E lá em Bereia é onde ele tem que fugir de novo, e o pessoal manda ele além do mar, para outra cidade. Aí ele diz mais adiante, em Filipos, colônia romana, ele foi preso, açoitado em praça pública, né? Tessalônica eu já falei. Aí ele diz, aí ele vai para Caia, e é chamado de impostor. Em Malta, ele foi mordido por uma cobra, e assim por diante. Esse é o cenário no qual a igreja de Tessalônica foi gerida, no útero do sofrimento, e nasceu no berço da perseguição, e cresceu num ambiente de profunda hostilidade. Porém, a perseguição jamais frustrou a igreja de Deus. Pelo contrário, espalharam as sementes para os lugares mais distantes e estratégicos, né? Mediante toda a perseguição que o Paulo passou, a igreja de Deus nunca foi frustrada. Esse é um retrato, né, da igreja da antiguidade, onde existia inúmeras dificuldades, inúmeras perseguições, mas mediante tantas dificuldades e perseguições, a igreja crescia em todo o tempo. Quando Deus se manifesta à igreja,
e se estabelece com grande rapidez há um crescimento. Quando Deus, de fato, ele está no processo, a igreja começa e Deus está naquele processo, a igreja, de fato, rapidamente ela vai se estabelecer. Isso tudo que eu estou trazendo aqui é da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, Paulo iniciou, Deus estava naquele negócio, ali, naquele processo, e a igreja, do nada, alarmou, explodiu. E diz assim, um dos grandes milagres da obra missionária, pensa comigo, Paulo chegando com Silas, Timóteo, junto com ele, numa cidade de 20 mil pessoas, 20 mil habitantes. Não era uma cidade qualquer, e sim uma capital da província da Macedônia. Cidade já tinha concorrido com Constantinopla, em si a capital do mundo. E Paulo chega nessa cidade e em 3 sábados, a gente vai ler lá na frente, em 3 sábados, Paulo ele implanta uma igreja e muitos são convertidos, e depois disso ele precisa fugir, mas a igreja continua firme e sólida. Paulo ele chega e alguns estudiosos dizem que ele ficou um pouco mais de tempo, mas pregando foram só 3 sábados. Só 3 sábados. E ele, até porque lá em Filipenses fala que ele teve que trabalhar. Ele fala, eu poderia muito bem ter ficado com a ajuda dos irmãos, porém eu trabalhei com meu próprio suor, para poder me sustentar e não gastar o dinheiro dos irmãos. É como se fosse isso. Lá em Filipenses 4 diz isso. E Paulo ele fica mais ou menos cerca de 1 mês ali. Porém, a palavra diz que ele prega 3 sábados somente. Paulo não era apenas um pregador missionário, era também um estrategista. Perceba que ele tenta fixar o seu trabalho nas maiores capitais. Quem fez isso? Jesus, né? Jesus ele sempre ia nos centros, nas principais capitais. Tessalônica, capital da Macedônia. Corinto, que é até a Solange que pregou, ministrou aqui, né, o estudo, em Corinto, era a capital da província da Acaia. Em Éfeso, era a capital da Ásia Menor. Significa que o apóstolo entra na Europa com orientação do Espírito Santo e também ele tinha discernimento para pregar nessa região, para fazer escolhas para o melhor resultado, né? O Senhor ele jamais ele vai se contrapor uma escolha humana no qual o final vai glorificar ele. Então assim, Paulo ele tinha o discernimento do Espírito Santo, mas ele de fato ele também era um homem inteligente, um homem estrategista. E diz mais, deixando claro que mediante isso podemos notar que o Evangelho e o poder de Deus não anula a sabedoria humana. A missão não está em oposição aos melhores métodos para alcançar os melhores fins. A missão não está em oposição. Cristo ele tem um destino final. E no meio do caminho, né, o Senhor ele vai usar cada um mediante a sua sabedoria. Um irmão é inteligente para isso, outro irmão é inteligente um pouquinho mais para isso. E independente da inteligência de cada um, o Senhor ele jamais vai anular, se o fim for glorificar ele. É o que Paulo fez. O Senhor falou, vai para Macedônia. E o que Paulo faz? Vai lá para o centro da Macedônia, onde tinha um porto, onde o porto era o porto mais movimentado da época, um porto lá que tinha muito comércio, onde tinha as igrejas, que nós vamos chegar nela aqui agora. E Paulo ele usa isso como estratégia. Paulo entendia que se o evangelho chegasse em Tessalônica, seria de suma importância a entrada das portas para o Império Romano. Nota, hoje também precisamos ter estratégia para implantar igrejas. Hoje, uma vez eu ouvi uma pregação do Hernandes falando, e ele falava assim, às vezes as pessoas, né, têm que ter estratégia, têm que ter pensamento para abrir uma igreja. Por quê? Se você abrir uma igreja num canto assim, não vai alcançar o número de pessoas como se você abrisse uma igreja num centro. Às vezes nós não temos condições financeiras para abrir uma igreja num centro, né, no centro da cidade. Mas quando existe essa possibilidade, e é uma igreja correta, uma igreja séria, a chance de alcançar mais pessoas é maior. E é o que está dizendo aqui. A ponte de contato para a pregação do evangelho, Paulo foca em pregar nos locais onde tem sinagogas, seguindo os feitos de Jesus. Porém, havia um grande número de pessoas judaicas
estudantes da lei, um número alto de comércio e o maior porto da cidade. E ainda por cima, pregou aos sábados, onde tinha o maior número de pessoas no templo, e pregou com ele a Escritura, mensagem certa, meio certo, para atingir as pessoas certas. Olha o que Paulo fala aqui, no versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Esse arrazoar não é nosso popular esculachar. Esse arrazoar é debater no latim. Ele significa debater. Paulo, quando ele foi para o templo, ele estava debatendo, arrazoando o quê? As Escrituras. Paulo ele não pregou o que ele acha, doutrina dele, algo do tipo. Não, Paulo pregou as Escrituras. E a única palavra certa, mensagem certa, meio certo e pessoas certas para atingir é somente com as Escrituras. Paulo estava lidando com diversos doutores da lei naquele momento, pessoas altissimamente inteligentes. E a única forma de ele debater e quebrar qualquer argumento seria com as Escrituras. E é isso que lá em Atos está dizendo. Aí a exposição da pregação, no 3. Paulo pregou Cristo, a fonte das Escrituras. 2 grandes doutrinas que ele está pregando. 2 grandes doutrinas que Paulo pregou lá na sinagoga. Primeiro, Cristo sofredor que morreu e ressuscitou, pois os judeus não aceitavam que Jesus era Deus. E isso era um escândalo. Quem falasse que Jesus era Deus era um escândalo. Quando Jesus falou que era Deus, eu sou grande, eu sou. Quando ele falou isso, gerou um escândalo e muitos abandonaram. Aí ele se vira por discípulo e fala: e vocês não vão me abandonar também não? Era um escândalo ele falar que ele era Deus. O próprio Deus falando que era Deus era um escândalo. Imagina um Paulo, um mero ser humano, falando que Jesus era Deus. Era um escândalo maior ainda. E isso aí diz aqui, ó. Principalmente para os judeus, né? Exatamente. Ele fala aqui no 3, ó. Quando eu falei, expondo e demonstrando. Paulo, ele expunha e demonstrava. Eu expor algo para vocês é uma coisa, eu demonstrar é outra. Estou demonstrando aqui o telefone. Estou mostrando. Eu expor o telefone é eu falar o que o telefone tem, o que ele tem de utilidade. É um pouco diferente. Né, usando bem grotesco esse exemplo. Aí ele fala no 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse. Olha o que Paulo pregou para eles, que Cristo padecesse. Ele não pregou coisas extraordinárias, ele não estava preocupado com um discurso, querendo impressionar aqueles homens. Ele pregou a cruz de Cristo. Aí ele fala a outra mensagem, e ressurgisse dentre os mortos. Aí que deu ruim. Ele fala que Jesus era Deus, depois fala que ele ressuscitou ainda por cima. Aí era o escândalo maior. E este dizia: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Paulo ele batia muito nessa tecla. E a segunda exposição que ele fala que eu já disse, é a ressurreição de Cristo, que é a consequência. Qual é a consequência desse versículo 3? É o versículo 4, que diz: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Muitas pessoas creram na pregação de Paulo naquele dia. E foi dali que iniciou a igreja de Tessalônica. Foi nessa pregação. Qual foi a pregação que Paulo pregou para iniciar a igreja de Tessalônica? Ele pregou sobre a cruz de Cristo. Sobre o que? Cristo sofredor que morreu e ressuscitou. E a ressurreição de Cristo. Essa foi a pregação do início de uma igreja. Tá? Aí diz... essa foi a pregação de 3 sábados que ele iniciou uma grande obra e colheita de grandes servos de Deus, que tocaria dali em diante o desafio de permanecer firme em meio à grande perseguição. Aí ele diz mais adiante: por que gerou tanto incômodo na pregação de Paulo em apenas 3 semanas? Guarda essa pergunta, que depois eu vou ler lá em 1 Tessalonicenses, quando a gente for para lá. Por que gerou tanto incômodo essa pregação? Aí esse é o fim da introdução.
Paulo chega na cidade, uma cidade que perseguiu tanto ele. Paulo ele ficou na casa de Jason, e quando os judeus descobriram, chamou homens maus e foram lá pegar para tentar bater, matar, fazer alguma coisa com eles. E Paulo conseguiu fugir. Jason e outras pessoas foram pegas e foram levados até os homens da lei. Só que eles pagaram uma fiança, o texto mais adiante diz, eles pagaram uma fiança e foram liberados. É o preço que eles pagaram por causa do Evangelho. Aí agora a gente vai começar a caminhar lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Essa é a introdução de como iniciou a igreja, porque agora aqui já é uma outra visão. Agora já é Paulo falando com a igreja. Então acaba que é um pouco diferente, parece ser diferente. Lá é a visão do início da igreja, e aqui já é a própria igreja funcionando. Então, em 1 Tessalonicenses, vou pedir para Larissa ler para mim, por favor, do 1 ao 10, tá, Larissa? Que é o... Tu lê, Larissa? Capítulo 1, do 1 ao 10. Lê alto para mim, por favor, tá? Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como proceder entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também, por toda parte, tornou-se conhecida a fé de vocês em Jesus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E esperar nos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Esse é a Ara? Legal. A gente vai trabalhar versículo por versículo, né? Eu vou tentar expor esses versículos, todos os versículos um por um, para que nós venhamos a entender o que Paulo quer dizer com cada versículo aqui. Versículo 1 e 2, Paulo ele faz ações de graças iniciais. Paulo ele apresenta aqui, Paulo, Silvano e Timóteo. Quem era Silvano, né? Silvano era Silas, né? Silvano era Silas. Aí diz assim: Paulo apresenta os companheiros de viagem. A carta é totalmente paulina, porque quando as pessoas colocam o nome na frente, as pessoas acham, essa carta aqui é de Paulo, Silvano e Timóteo. Não, a carta é totalmente paulina, totalmente Paulo que escreveu. Só que ele fez questão de, como aquele pessoal estava na empreitada com ele fez questão de apresentar quem estava com ele na carta. E ele escreve e bota o nome dos outros dois, né? Aí ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja do Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Vamos imaginar que Paulo, quando Timóteo leu essa carta para a igreja, porque Paulo ele enviou a carta, mas Paulo não foi, só quem foi Timóteo.
E Paulo, Timóteo, ele lê a carta para a igreja. Então, tudo isso aqui que está sendo lido aqui, ele leu para a igreja. Leu em voz alta, para todo mundo, para toda a igreja ouvir. Aí ele diz, a carta é totalmente paulina, mas ele faz questão de inserir os seus amigos missionários fiéis à igreja. Silvano é o nome próprio romano, enquanto Silas, mais conhecido, é a versão do nome grego. É o mesmo que acompanhou Paulo na segunda viagem missionária em lugar de Barnabé. Lembra que houve a divergência entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos? E eles se separaram em sua viagem, e Silas foi para um lugar. Não somente isso, Silas é preso com Paulo em Filipos. É açoitado também em Filipos com Paulo. Os dois foram açoitados. Olha a história, ele tem uma história. Então, por isso que ele fazia questão de expor Silas, né, a carta. Silas é cidadão romano e o acompanhou em Tessalônica, Bereia e Corinto. Ou seja, ele tinha uma história com Paulo. Timóteo, que ele também diz, era judia, pai grego e mãe romana. E esteve com Paulo na segunda e terceira viagem missionária de Paulo. E depois foi enviado por Paulo a Éfeso, aonde foi pastorear a igreja de Éfeso. Tá? E por lá ele esteve com Paulo na primeira prisão em Roma. E na segunda prisão, Paulo convoca para estar com ele antes do martírio. Lembra lá na segunda carta de Timóteo? Quando ele fala, né, vai depressa e chama Timóteo para estar comigo? Né, traz a capa, né, ele pede para trazer a capa, pede para trazer Timóteo com ele. E a Bíblia não relata mais se ele conseguiu chegar ou não, né? Na segunda prisão, né? São esses os três remetentes da carta: Paulo, Silvano e Timóteo. O destino dessa carta é para os tessalonicenses, não para a igreja de Tessalônica, e sim para o povo. Às vezes confundimos o significado de igreja com estrutura, organização e até mesmo com o templo. E Paulo diz que a igreja são as pessoas. Aí, se você reparar aqui, aí ele fala a igreja dos Tessalonicenses. Quando ele fala a igreja dos Tessalonicenses, ele está se referindo ao povo, não ao templo em questão. E Paulo ele deixa isso bem claro. Quando nós nos referimos à igreja, nós temos que nos referir não ao templo, mas às pessoas, que nós somos a igreja. E no versículo 3 a 5, eu denominei de uma gratidão copiosa. No versículo 3 a 5 diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Olha isso, preste atenção nesse detalhe. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Cristo Jesus Cristo. Aí ele diz no 4: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Aí ele diz aqui, mais em diante, o versículo 3 e 5. Lucas. Paulo inicia falando das 3 virtudes do cristão. E essas virtudes eu queria trabalhar hoje com os irmãos, que é muito importante que a igreja de Tessalônica nos ensina. Qual é a primeira virtude de um cristão? Primeira, segunda e terceira: fé, amor e esperança. São as 3 virtudes de um cristão: fé, amor e esperança. Isso significa a maturidade de uma igreja. Como podemos saber se uma igreja é madura? É uma pergunta bem pertinente hoje em dia. Como saber se uma igreja é madura? Se ela tem fé em Jesus,
se ela tem amor por Deus e uns pelos outros, e se ela tem uma viva esperança em Deus e na segunda vinda do Senhor. Repara bem, essa é a resposta que Paulo dá. Como nós sabemos se uma igreja ela é madura? Se ela tem fé em Jesus, primeiro ponto. Se ela tem amor por Deus, segundo ponto. E uns pelos outros. Porque só tem amor a Deus quem tem amor uns pelos outros. Não tem como você falar que ama a Deus se você não ama o teu irmão. Então, é o segundo ponto. E se ela tem uma viva esperança em Deus. Se ela crê em Deus. E se crê também na vinda do Senhor Jesus, na ressurreição. Na segunda vinda de Cristo. No caso, quando ele retornar. A igreja tem que ter esse pilar. Porque não tem como você falar que ama a Deus, ama o irmão, mas não sabe se Jesus vai voltar. Anda junto. É uma aliança, é um anel. É tudo, é um pacote. Não tem como você falar que crê que Cristo vai voltar se você não tem tanta fé. Então, Paulo, ele descreve a igreja de Tessalônica nisso aqui. Ele fala que, olha o que ele fala, no 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a esperança, era uma igreja esperançosa. Mesmo em meio a tanta dificuldade, era uma igreja esperançosa. No verso 4, ele fala assim, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. É um termo também muito questionado hoje em dia. E talvez você deve ter se perguntado, como eu sei que eu sou eleito? É uma pergunta bem... Só que Paulo ele responde, deixa claro aqui, a gente vai acabar com essa dúvida se alguém tiver. Após exercer os sinais citados, Paulo deixa claro que eles são amados e escolhidos de Deus. Ele vai falar aqui mais adiante. Você pode saber se é eleito por Deus. A vida deles provava que eles eram eleitos e escolhidos por Deus. Quando Deus escolhe, é para a salvação, para a fé e boas obras, santidade, verdade e dentre outros fatos, a operosidade da fé. Se você olhar para uma pessoa e perceber que ela quando Deus chama, quando Deus escolhe, ele salva primeiramente. Primeiro ponto de Deus pela graça ele salva. Aí depois ele põe em fé, porque a fé vem de Deus. Todo mundo que é salvo e tem fé, pratica boas obras. Todo mundo que é salvo, tem fé e pratica boas obras, procura santidade, procura ser santo. E vive em verdade. Essa é o que Paulo descreve dessa igreja. Era uma igreja que tinha fé, é uma igreja que ele considerava que era uma igreja salva, que tinha boas obras, e que ela, como diz aqui, ela vivia a operosidade da fé. Era uma fé operante, não era uma fé parada. Não é uma fé que você aprendeu, que o pastor prega aqui dia de domingo e guarda no seu coração. Não, era uma igreja que trabalhava. Esse operosidade aqui significa trabalho, significa movimento, ação. E quando nós recebemos algo de Deus, não é para nós, é para que nós... como vamos pensar aqui, por exemplo, o fruto da árvore. Qual é o benefício que a árvore tem de ter grandes frutos? A árvore em si? Nenhum. Porque ela não consegue comer o próprio fruto. A árvore ela só oferece fruto para outros. E nós temos que ser assim. Nós temos que ser como uma árvore. Ter os nossos frutos e as pessoas conseguirem tirar algo de nós. O que é tirar algo de nós? Não é se aproveitar de nós. É tirar algo, nós podemos oferecer algo àquela pessoa. E Cristo foi isso. Cristo ele pôde oferecer algo. E essa é a operosidade da fé. O verso 5, como a gente já leu aqui também, eu coloquei como um impacto inegável. Impacto inegável. O verso 5 diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras,
mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Olha que ele fala, o Evangelho chega em Tessalônica de 3 formas. O Evangelho chega em Tessalônica. Primeiro, em palavras, mas ele fala, não somente em palavras. Aí ele diz mais adiante, lembra que ele usou 4 métodos, já falado aqui para debater na sinagoga, que ele arrazoou com eles, está lá em Atos, que a gente leu, né? Que ele arrazoou as escrituras com os irmãos lá, ele expôs a palavra e ele demonstrou, que eu falei até o exemplo do telefone, ele demonstrou, e por último, ele anunciou. Foram 4 métodos que o Evangelho chegou a Tessalônica. Ele arrazoou, ou seja, ele debateu a palavra, né, de Deus. Aí ele fala que ele expôs a palavra, que não adianta você pregar a palavra e não expor o que está escrito ali ou o fundamento. E depois ele demonstra a palavra e por último ele anuncia as boas novas. Eram métodos para desafiar as pessoas. Quando você prega a palavra, você desafia a mente das pessoas. Quando nós pregamos, nós mexemos com o sentimento e a mente das pessoas, de alguma forma. Então nós temos que ter o cuidado de como nós vamos pregar. Se eu pregar a palavra, amém, eu vou confrontar a mente daquela pessoa. Mas se eu pregar algo de mim mesmo, eu vou acabar mexendo de uma forma negativa na mente das pessoas. Só que Paulo ele fala que ele pregava a palavra, e não somente a palavra, mas sobretudo em poder. Ele diz, e então Paulo prega levando as pessoas a entenderem a mensagem, e nota que ele não usou sua retórica ou sua inteligência, não foi um mero discurso, pois a palavra chegou em poder. Sem poder não há pregação, não existe pregação sem o Espírito Santo. Não adianta a pessoa estudar, não adianta a pessoa ter uma boa retórica, se não tiver o Espírito Santo, não vai fluir, não vai funcionar. Isso não depende de nós, depende de Deus. E é o que nós precisamos hoje, quando nós tivermos a oportunidade de falar para alguém na rua. Quando eu falo pregar, gente, não é isso aqui não, púlpito não, é pregar em todo lugar, que nós venhamos pedir o auxílio do Espírito Santo, porque quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós não temos poder nenhum, não adianta eu ter uma boa leitura, uma boa retórica e falar bem da palavra, se eu não tiver o auxílio do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala aqui, ele chegou não somente em palavra, mas sobretudo do que ele falou, em poder no Espírito Santo. É o que o versículo 5 está falando. Ele vai mais adiante. Paulo pregava com convicção. O fator mais importante é quando temos plena convicção do que Deus pode fazer através de nós. Ele tinha certeza que estava sendo apenas um instrumento de Deus para pregar a palavra. Paulo ele tinha certeza. Não tem como, né, também, só se a pessoa for muito incrédula, porque o homem está a caminho da Ásia, e do nada vem uma visão e fala para mim, passa a Macedônia e ajuda. Ele vai, onde Deus mandava, Deus garantia, e até hoje é assim. Se Deus mandar a gente fazer algo, for da parte de Deus, Ele vai garantir. Isso não quer dizer que você não vai passar por tribulação no meio do caminho, mas Ele vai garantir. E ele fala mais adiante, no verso 6 e 7, que eu coloquei assim, uma imitação grandiosa. Olha o 6 e 7 como é que é maravilhoso. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Olha esse detalhe, né, que Paulo fala. Por que ele falou assim que o povo se tornou imitador nossos, no caso dele, Timóteo, Silas,
e depois ele fala do Senhor. Ele poderia ter invertido a ordem, né? Você vai ser imitador, no caso do Senhor primeiro, e depois nosso. É como eu falei antes. Aí ele fala assim: a igreja imitou o modelo certo, nós e o Senhor. O que Paulo quer dizer? Que antes de alguém enxergar Deus, ele precisa ver Deus em nós. É isso que Paulo quer dizer. Paulo, quando ele fala assim para você, para aquela igreja, né? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Não teria como aquele povo enxergar Deus por si só. Ele primeiro precisou enxergar Deus em Paulo, em Silas, em Timóteo e na igreja. E essa é uma verdade. O mundo, ele não vai conhecer Deus. O mundo, ele não tem acesso nenhum a Deus. O único acesso, o intermédio que o mundo pode ter é através dos irmãos que pregam a palavra, da pregação do Evangelho. Por isso que Deus usa os instrumentos. Por isso que ele fala: ide por todo mundo e pregar a palavra, pregar o Evangelho. Por quê? Para que o povo veja Deus em nós primeiro. É impossível o povo ver Deus primeiro, depois ver a gente. Primeiro ele vê Deus em nós, nossas atitudes, nosso modo de viver, nosso agir. O mundo só verá a Deus quando verem Deus na igreja. Esse é um desafio muito grande, muito grande. Estava conversando ontem com o tio da Larissa lá, né, lá em casa. Vai conversar bem, estava falando sobre questão de política com ele. E falei que não concordava de ter reuniões políticas dentro da igreja, porque se promove o homem. E a igreja não é para isso. A igreja é para promover o Evangelho. Essa é a minha posição. Então, eu falei para ele isso, que um capítulo da Bíblia que Jesus, né, ficou tão enfurecido, triste, foi quando o pessoal estava fazendo a igreja de mercado, de negócios. Ele vem e quebra tudo. A palavra fala que ele vem e quebra o tempo todinho ali e começa a razoar aquele povo ali, porque ele se enfureceu. Ele fala: a igreja do meu pai não é para isso. A igreja do meu pai é para pregação, é para outros meios, outros fins. E hoje o que tem mais hoje dentro da igreja brasileira é a igreja promovendo homens, promovendo pessoas, promovendo eventos, e acaba que o Evangelho, onde fica? Esse tem que ser o nosso cuidado como igreja. A igreja não é para isso, a igreja é para promover o Evangelho. É uma igreja que recebeu não apenas informação, mas transformação. Paulo, ele pregou e a igreja recebeu aquela informação e houve uma transformação. A boa teologia e bons exemplos. Ele recebeu transformação, boa teologia e bons exemplos. Foi o que aquela igreja de Tessalônica recebeu. Nota que a igreja nasceu recebendo a palavra. Aí diz aqui, ó: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Está tudo escrito no versículo, no 8, no início do 8 aqui, está escrito isso. Mas a gente vai chegar no 8 daqui a pouco. Ela não nasceu com costumes de homens, doutrinas humanas e achismos, para benefício próprio, mas recebeu a palavra de Deus. Hoje a maior necessidade da igreja é receber a palavra. Os púlpitos estão pobres, vazios e carentes da palavra. E o povo morrendo desnutrido por falta de conhecimento. Se a palavra é o alimento e não tem palavra, você morre desnutrido. Essa é a linha de raciocínio. Uma igreja que vai viver com alimentos supérfluos, um alimento que vai alimentar, só que é como você faz aquele lanche. O lanche, ele sacia a tua fome naquele momento, mas daqui a meia hora você está com fome de novo. É como você comer um biscoito fofura. Você vai comer, naquele momento vai saciar, tua mente vai entender que você está comendo, está se alimentando. Mas daqui a meia hora você está com fome porque você não comeu um alimento sólido.
Essa é a palavra que Paulo descreve que o povo recebeu, uma palavra sólida e robusta. E ele diz mais adiante, o povo recebe bem a mensagem, mesmo em meio à tribulação. Paulo alerta os irmãos: vocês vão passar por dificuldades, e eu não estou prometendo aqui para vocês uma viagem fácil, estou prometendo uma chegada segura. Não falo de ausência de lutas, mas falo de vitória garantida. É o que Paulo fala. É o que Cristo fala. Paulo está só falando o que Cristo fala. Cristo, em nenhum momento, se alguma pessoa te garantir, prometer para você uma viagem fácil, uma viagem evangélica fácil, uma caminhada fácil, está mentindo para você. O que Cristo promete para nós é a chegada segura. O que Cristo promete para nós não é a ausência de lutas, mas ele fala da vitória garantida, porque a vitória já foi garantida. A vitória já foi garantida. Cristo já venceu. Cristo já venceu a morte, já ressuscitou. E agora o que cabe a nós é esperar a sua vinda. Eu vou falar sobre a espera da vinda do Senhor também, porque é o que a carta de Tessalonicenses fala. É uma carta difícil de se interpretar por causa disso, porque ela fala da vinda do Senhor. E nós temos dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com isso. E ele fala mais adiante, o verso 8. Aí ele fala no 7, né? De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Pô, a igreja virou modelo, cara. Não era uma igreja, era simplesmente um nada, e Paulo chega, prega o evangelho, prega a palavra, e aquela igreja vira modelo para todas as demais igrejas. Olha que coisa maravilhosa. Só que era uma igreja de perseguição, era uma igreja que o povo era perseguido, ela tinha dificuldade, e mesmo assim, quando o evangelho chegou, a igreja virou modelo. Essa tem que ser a nossa preocupação. Nós aqui na igreja, o pastor, ele tem essa preocupação de a nossa igreja ser modelo. Mas ser modelo em quê? Não é modelo para se gabar, nós somos as melhores, não. Mas ser modelo em que sentido? Quando alguém for procurar uma igreja séria, que procure a Nova Vida de Jardim Ulisses. Estou falando da Nova Vida em específico que eu congrego aqui. Por que Jardim Ulisses? Porque lá prega a palavra. Porque lá se vive a palavra. Esse tem que ser o modelo da nossa igreja. No versículo 9 e 10 ele diz, 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Olha o desafio. A igreja gerou tamanho alcance da palavra de Deus, espalhando por onde andava, e o que de fato recebera do Senhor. Olha as marcas de uma igreja. Olha o que no 9 falou, aqui no meio, aqui, deixando os ídolos, convertestes a Deus. O que é o verdadeiro arrependimento? Arrependimento é uma coisa, conversão é outra, mas tem alguns elementos que falam. São 3 elementos do arrependimento público, porque era muito notório nas praças a idolatria aos deuses. Aí é um povo que adorava um Deus, vivia de uma forma e do nada se converte e deixa aquele Deus, queima tudo, quebra tudo, e aí ele fala que deixando os ídolos, aí ele fala, são 3 elementos que eu coloquei, que é para você gerar arrependimento. Um elemento, razão, outro elemento, emoção, e outro elemento, vontade. 3 elementos do arrependimento. O que seria a razão? A mudança de mente. Quando existe um arrependimento, existe mudança de mente. Tristeza pelo pecado seria a emoção. Quando você se converte,
e se arrepende, não quer dizer que você vai deixar de pecar. Mas quando você pecar, você vai ter tristeza porque você pecou. O Espírito Santo ele vai te incomodar, ele vai trazer, vai martelar você até você, sabe, ficar ali moído. Porque se você pecar uma vez, duas, e não tiver nenhum tipo de sentimento, achar aquilo ali normal, é igual o Paulo fala, né, que já está calcificado. Então, você não vai sentir mais. Primeira da razão, mudança de mente. A emoção, tristeza pelo pecado. E vontade seria a mudança de atitude. Se faltar um desses elementos, não houve arrependimento. Quando você peca, você tem mudança de mente, tristeza porque você pecou e mudança de atitude. É assim que funciona. E às vezes nós temos dificuldade de deixar um pecado, mas mesmo assim a gente fica triste, pede a Deus ajuda, auxílio algumas pessoas que você pode confiar e você muda a atitude, muda a direção. Porque se você continuar naquela direção ali, a palavra fala que um abismo chama outro abismo. E o abismo é certo, você vai cair e às vezes não tem volta. Ele diz mais adiante, por exemplo, ele dá 2 exemplos, Judas Iscariote e Pedro. Judas, ele teve a mudança de mente. Por que ele teve mudança de mente? Ele viu e entendeu que ele pecou contra Deus. Pedro também pecou contra Deus. Qual foi a diferença de Pedro e Judas? A única diferença de Pedro e Judas foi no final. Foi a parte da mudança de atitude. Porque Judas, ele teve problema na mente, ele entendeu que ele pecou, ele ficou triste, mas ele não mudou a atitude. Ele resolveu se matar, se suicidar. Pedro não. Pedro teve mudança de mente, arrependimento, ele fala que ele chorou amargamente, e ele muda a atitude. Ele não cometeu o que Judas fez, ele simplesmente entendeu e acabou se arrependendo e mudando a direção dele. Foi aonde, eu acho interessante um fato, não está aqui, mas quando Pedro, ele peca contra o Senhor, ele volta e vai embora, pega o barquinho dele e volta lá para onde ele começou. Aí quando Jesus Cristo ressuscita, ele fala para as irmãs, fala assim, ó, chama os discípulos e a Pedro. Já notaram isso já na Bíblia alguma vez? Já notou? Pega os discípulos e a Pedro. Por que discípulos e a Pedro? Pedro não era discípulo? Não era discípulo, Pedro? Não era, não. É porque Pedro já não se considerava mais discípulo. Ele não se considerava digno de ser mais discípulo. E Pedro, o que ele pega? Pega a redezinha dele, ó, volta para lá. E aonde Cristo vai atrás dele? Lá. Vai lá no barco, encontra ele de volta e fala para ele, tu me amas? Esse é o arrependimento, né? Tu me amas? E Pedro se arrepende e então apacenta minhas ovelhas. É o que ele faz. Pedro pega, volta para a terra de novo, que estava num barco, volta para a terra e muda a direção. Ele vai de fato correr atrás de apacentar as ovelhas do Senhor. No verso 10 diz, eu botei assim, expectativa da segunda vinda de Cristo, no verso 10. Olha que coisa maravilhosa. No verso 10 diz, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos ler de novo. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A espera fiel para a volta de Cristo. Semelhante a... O que seria essa espera aqui? Quando ele fala, aguardaste dos céus o seu Filho. Não é aguardar, não é um aguardo qualquer. É como se você estivesse esperando por um hóspede. Por exemplo,
Uma pessoa que fala que vai passar um final de semana na sua casa. Vai assim, ó, final de semana eu vou para tua casa. Você vai vir mesmo? Vai. Uma coisa que é certa, o Senhor vai voltar. Isso é fato, ele vai voltar. Então, nós temos que aguardar ele. Aí tu fala para esse hóspede, para esse familiar teu, você vai vir? Vou, final de semana eu estou na sua casa. O que você vai fazer? Você vai aguardar ele. Jamais aquela pessoa vai pegar você desprevenida, porque você está aguardando ele. Então você vai arrumar a casa, vai deixar as coisas nos conformes, vai abastecer a casa, porque você está aguardando aquele hóspede. É isso que Paulo quis dizer. Esse aguardar não é, estou aqui esperando, tá? Vem aí que estou esperando. Não, é aguardar ansiosamente, porque vai chegar e tenho certeza que que Cristo vai voltar. A essa igreja, ela aguardava dos céus o seu filho. Certo dia, um cara perguntou na pregação, uma pregação muito antiga, de John Wesley. Ele perguntou assim para o John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Essa é uma pergunta bem insinuante para a gente, né? Alguém já se perguntou isso? O que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? E olha o que John Wesley respondeu. Isso aqui foi um tapa na cara, né? Ele fala assim: eu gostaria de estar fazendo o que faço todo dia, pois todo dia eu espero a volta de Jesus. Isso foi o que ele respondeu. Aí eu me pergunto, será que todo dia eu estou esperando a volta de Jesus? Esse é o nosso desafio, sabe? É por isso que quando nós estudamos a palavra, nós tomamos uma surra primeiro, porque essa igreja de Tessalônica era uma igreja modelo, uma igreja exemplar. Ela esperava a Cristo. É o que Paulo retrata nesse capítulo 1. Existe dificuldade, mais para frente a gente vai ver, a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Mas John Wesley fala isso. Paulo coloca que estamos esperando por causa de Cristo dentre os mortos. Não tem como esperarmos se não crermos na ressurreição de Jesus. O livramento da ira de Deus, que é no último ponto aqui, ó. Aí ele fala assim, ó, Paulo fala, que nos livra da ira vindoura. Grava isso, que nos livra da ira vindoura. Temos muita dificuldade em entender este ponto, pois a ideia que temos é de que um Deus amoroso, onde de fato a Bíblia nos diz isso. A ideia da ira de Deus não é como nossa ira, um total descontrole. A minha ira é um total descontrole. Aquelas emoções na flor da pele, nosso orgulho ferido. A ira de Deus é uma justa reação diante do mal. Em Apocalipse, nos retrata que o cálice de Deus está enchendo. E quando o Cordeiro voltar, a ira de Deus irá se revelar. A ira de Deus irá se revelar contra quem? Contra quem? Contra os que viveram longe dele, contra os que escarneceram dele e todos aqueles que rejeitaram a sua santa palavra. A ira de Deus irá se revelar contra esses. Mas para aqueles que o esperam, não terá mais juízo, nem ira, e muito menos condenação. A palavra de Deus fala, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esse é o nosso desafio. Uma igreja que nos ensina bastante, que nos traz a luz da palavra, o que é de fato viver. Só que é uma igreja que não vivia em nosso tempo. Não é uma igreja como a nossa, que temos as portas abertas, a rua aberta. Certamente era uma igreja totalmente turbulenta, por tanta dificuldade que eles tinham de pregar. Não foi à toa que Paulo teve que fugir. Paulo teve que fugir. Paulo, ele vai falar mais à frente, a gente vai ler depois. Paulo, ele ansiava em querer voltar para a igreja, mas não conseguia, porque a perseguição era muita. E se ele aparecesse lá, aí Paulo sai dali e vai para Corinto, e fica lá. E o Senhor fala assim, ó, aí começa a perseguição lá também. E o Senhor fala para ele, ó, fica aí. Fica porque eu estou contigo. Tem bom ânimo, eu estou contigo. E Paulo fica 1 ano e meio lá.
ali, ó, pregando. Depois ele vai para Éfeso, e vai ali, ele vai rodando, mas ele não consegue voltar aqui. O desejo dele era voltar aqui, mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque tinha tamanha dificuldade. Ele deixa Timóteo aqui. E Timóteo leva muitas boas novas para ele. E por isso que ele ansiava em ver Timóteo. Eu creio que ele ansiava em ver Timóteo também para saber como estava essa igreja. É uma igreja do coração dele. E meu desejo é que essa igreja aprenda com as marcas da igreja de Tessalônica. Meu desejo é que a nossa igreja aprenda com a marca da igreja de Tessalônica. Seja dependente e espera pela grande volta do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Esse é o nosso desejo. Um desejo da espera, um desejo que, igual o John Wesley falou, né? Essa é a nossa dificuldade. Às vezes nós nos distraímos com as coisas do mundo e esquecemos da volta de Cristo. Nós estamos preocupados com tantas voltas. Eu estou preocupado aí com se o Flamengo vai ser campeão. E é sério, não é mentira não. O que isso vai atribuir na minha vida? Estou dando um exemplo, sabe? A gente está preocupado com muitas voltas. Às vezes nós esquecemos da volta de Cristo. E quando ele voltar, vai ser como um ladrão, que ninguém vai conseguir ver nem sentir. Mas aqueles que estão ligados não serão pegos de surpresa. É o que a palavra diz. Então, o que nós temos sabe, esse discernimento. O meu objetivo é quando vocês leem daqui a 5, 6 anos, Tessalônica, esteja cada versículo, quando você lê, não, realmente é o que está dizendo, é isso aqui, ó. Porque às vezes nós lemos a palavra e nós não conseguimos entender, né? Porque tem muitas coisas por trás da palavra. Por exemplo, essa carta, se eu começo lendo só a carta de Tessalônica, nós não íamos entender a origem da carta, como foi a implantação da igreja. Então tem que ter esse contexto. E o meu objetivo nesses 4 sábados vai ser muito difícil, mas eu vou tentar, sabe, trazer versículo por versículo. Se estiver faltando eu dou um jeito de fazer uma outra aula em outro dia, mas versículo por versículo, para que seja uma carta sólida e que a gente nunca mais tenha dúvida, tá? Então, essa é a nossa primeira aula. O Senhor nos abençoe, nos guarde, né? Em nome de Jesus, vamos estar orando para a gente seguir nosso caminho.